O avião desceu lentamente sobre Lisboa. E pela janela oval, Lucas Azevedo viu o azul profundo do Atlântico se quebrando em espuma contra as rochas de Cascais. A luz da tarde espalhava-se como ouro líquido, pintando o mar de reflexos dourados e prateados. No assento de couro, ele girava entre os dedos um pequeno estojo de veludo azul marinho. Dentro, o brilho frio de um diamante azul. Um anel, o mesmo que ele criara há 5 anos, na noite em que esperou uma mulher que nunca voltou. O avião tocou o solo com suavidade e o som do impacto trouxe de volta uma lembrança. A risada dela, o perfume de jasmim e o som distante das ondas batendo contra o paredão de pedra do farol de Santa Marta. Lucas respirou fundo. 5 anos, dezenas de coleções, milhares de dólares, e ainda assim, o vazio permanecia no mesmo lugar, bem no centro do peito, como um metal frio. No aeroporto de Lisboa, uma motorista o aguardava com uma placa. Sr. Lucas Azevedo, Palácio da Cidadela. O carro preto deslizou pela Avenida Marginal, onde o mar parecia correr ao lado da estrada. O vidro refletia as luzes de hotéis de luxo, lojas Dior, vitrines de ouro e cristal. Mas o olhar de Lucas estava perdido. Enquanto o vento trazia cheiro de sal e chuva, ele abriu o estojo mais uma vez. O diamante azul cintilou sob a luz. E ele pensou, quase sem querer: alguns amores são como o mar. Mesmo quando desaparecem, continuam a bater em nós. O carro entrou em Cascais. As ruas de paralelepípedo brilhavam com a garoa. O Palácio da Cidadela, iluminado, erguia-se à frente como um castelo moderno. De mármore, vidro e promessas quebradas, e foi ali, no meio do salão de gala, sob o lustre de cristal francês, que ele a viu. Beatriz Vasconcelos. O vestido branco de seda caía como espuma sobre o corpo dela. O cabelo preso em coque, os brincos de pérola negra, os mesmos que ele havia desenhado. Ela virou o rosto lentamente. Os olhos verdes encontraram os dele, e por um instante o tempo parou. O mar estava ali, entre eles, e ainda assim nenhum dos dois sabia nadar de volta. O palácio da Cidadela de Cascais parecia flutuar sobre o mar naquela noite. As luzes refletiam-se nas janelas de vidro antigo, e o som dos violinos ecoava pelos salões como o murmúrio de uma maré calma. Do terraço via-se o porto iluminado, os iates ancorados balançando lentamente ao vento, enquanto taças de champanhe tilintavam sob o brilho das lâmpadas de cristal. Lucas Azevedo atravessou o saguão principal com passos lentos. O piso de mármore italiano refletia seu terno Hermenegildo Zegna cinza fosco. A gravata de seda preta perfeitamente alinhada, e o brilho discreto do relógio Hublot Classic Fusion no pulso esquerdo. Ele mantinha o mesmo semblante sereno dos artistas que aprenderam a sorrir diante das feridas. Nas paredes, telas contemporâneas exibiam joias inspiradas no oceano. Conchas transformadas em ouro, corais moldados em prata, pérolas suspensas por fios invisíveis. Era a exposição que levava seu nome, Oceano, de Lucas Azevedo. Mas, ironicamente, Lucas sentia-se como um náufrago entre seus próprios brilhos. Enquanto os convidados, críticos de arte, colecionadores, socialites, aplaudiam discretamente as peças, ele caminhava até a varanda, onde o vento do Atlântico entrava livre. O cheiro de sal e champanhe misturava-se, e por um momento ele fechou os olhos. Foi então que ouviu uma voz, doce, baixa, firme. Não imaginava que o oceano tivesse tantas cicatrizes. Ele virou-se.
A voz vinha de uma mulher parada a poucos metros. Vestido de seda branca, decote discreto, colar de pérolas negras, o cabelo castanho preso em coque e o olhar verde. Aquele mesmo olhar que o perseguia há 5 anos. Beatriz Vasconcelos. Lucas não disse nada. O coração dele, por um instante, esqueceu o compasso. Ela se aproximou. O som dos saltos dela no mármore era suave, quase musical. Parou diante dele e sorriu. Um sorriso que misturava culpa e elegância. Boa noite, senhor Azevedo. Senhora Vasconcelos. As palavras saíram frias, medidas como 2 taças que se tocam sem brindar. Beatriz observou a vista. O vento brincava com um fio de cabelo solto e o perfume Flores London No. 89 pairava no ar, fazendo Lucas lembrar da última vez em que a viu. Na praia de Ipanema, com o vestido azul que o mar quase levou. Parabéns pela exposição, disse ela finalmente. Obrigada, lhe respondeu seco, e pensei que não voltaria mais à Europa. O mar sempre encontra um jeito de trazer de volta o que jogamos nele. Beatriz o olhou, surpresa. Havia nas palavras dele uma calma que doía. Um garçom passou, oferecendo taças de Dom Perignon Vintage 2008. Ela pegou uma, ele outra. Brindaram em silêncio. O som do cristal ecoou como um segredo quebrando o ar. Horas depois, o salão principal fervilhava. A imprensa tirava fotos, as luzes piscavam, e uma voz feminina ao microfone anunciava o ponto alto da noite. Senhoras e senhores, é com prazer que apresentamos a peça central da coleção Oceano, o Anel de Cascais. Uma vitrine se iluminou no centro do salão. Dentro dela, sobre um pedestal de mármore branco, repousava o anel de diamante azul. A pedra captava a luz e a devolvia multiplicada, como se guardasse dentro de si o próprio Atlântico. Lucas observou em silêncio, enquanto os convidados se aproximavam para admirar sua obra. Mas ele não via o anel. Via o reflexo de Beatriz, parada do outro lado do vidro. O olhar dela dizia tudo. Reconhecimento, saudade e algo que ele não conseguia nomear. A curadora responsável pela exposição, uma assistente de Beatriz, falava sobre o simbolismo da peça. Criado pelo renomado designer brasileiro Lucas Azevedo, o anel representa o mar como memória, um lugar que nunca esquece o que lhe é entregue. Beatriz desviou o olhar. Lucas se aproximou dela e murmurou. Você sabia que o diamante azul só existe porque sobreviveu à pressão? Ela o olhou devagar. E ainda assim, continua frio. Mais tarde, quando a festa se dissolveu em risadas e copos vazios, Lucas voltou à varanda. A chuva começava a cair fina, molhando os degraus de mármore e as folhas das palmeiras. Ele acendeu um cigarro, o fogo refletindo na água que escorria da sacada. De repente, ouviu passos. Beatriz estava ali novamente, com o xale branco cobrindo os ombros. Você ainda fuma? Perguntou. Só quando lembro de você, ela suspirou. Então nunca parou? Ele riu, baixo, sem humor. Por que voltou, Beatriz? Porque o passado também tem contas a prestar. Ela se aproximou. Os olhos dela estavam úmidos, de chuva ou de lembrança. Ele não saberia dizer. Quando ela falou de novo, a voz saiu quase como um sussurro. Amanhã há algo que você precisa ver. Ela colocou nas mãos dele um envelope preto. E antes que ele pudesse perguntar, ela já havia desaparecido na chuva. Lucas olhou o envelope, a tinta dourada com seu nome escrito em caligrafia elegante, para o mar devolver o que tomou. Ele não abriu.
guardou o envelope no bolso interno do terno e ficou ali, observando o reflexo do mar, até que a noite o engoliu completamente. A manhã nasceu fria em Cascais, com o cheiro do mar misturado ao aroma de café caro. O céu ainda trazia resquícios da chuva da noite anterior, e o palácio da cidadela parecia respirar em silêncio, como se guardasse segredos entre as paredes de mármore e os vitrais antigos. Lucas Azevedo acordou cedo, ainda com o eco da voz de Beatriz na mente. O envelope preto repousava sobre a mesa de cabeceira, intocado, mas pulsando como um coração distante. Ele vestiu uma camisa branca de linho, calças de alfaiataria e desceu até o café da Marina, onde o mar refletia a luz pálida do amanhecer. Sentou-se perto da janela, pediu um expresso duplo e abriu o envelope. Dentro, apenas uma fotografia. Um croquis. O desenho de um colar inacabado assinado por ele. Mas havia uma assinatura sobreposta, feita em tinta vermelha. Henrique Duarte. E abaixo, uma frase escrita pela mão delicada de Beatriz. Nem todas as joias brilham sob a mesma luz. Lucas encostou a fotografia no copo de café e observou a tinta escorrendo lentamente. Aquela peça fora o último projeto que criara antes de partir para o Brasil. O colar do Atlântico, símbolo da união deles, jamais apresentado ao público. Alguém o havia roubado e o nome de Henrique Duarte estava ali. Às 11, ele chegou ao Museu do Mar, onde a próxima coletiva de imprensa da exposição seria realizada. O hall principal cheirava a cera e maresia. Beatriz o esperava, trajando um tailleur cinza pérola, impecável, com um broche de prata antiga prendendo o lenço. Vejo que abriu o envelope. Vejo que ainda sabe escrever como uma mulher culpada. Ela suspirou. Henrique financiou sua coleção Oceano. Lucas, sem ele, nada disso teria existido. Não financia quem destrói. Ele comprou o direito de roubar. Beatriz desviou o olhar para o vitral azul do teto. A luz refletia-se em seus olhos como fragmentos de mar congelado. As coisas não são tão simples. Você foi embora no dia em que eu te pedi em casamento. Deixou um bilhete dizendo apenas me perdoe. E agora me diz que não é simples? O silêncio entre eles era tão pesado que o som, distante das gaivotas, parecia um grito. Ela andou até uma vitrine coberta por um pano de veludo. Puxou-o. Ali estava o colar do Atlântico, a peça que ele criara para ela, rebatizada com outro nome, Mar de Duarte. Lucas se aproximou, sentindo o sangue ferver sob a pele. O design era idêntico. Cada curva, cada engaste, até o corte irregular da pérola central. Aquela mesma que ele lapidara à mão. Beatriz murmurou. Eu tentei impedir, mas ele comprou tudo. As patentes, os direitos, até os desenhos. E você vendeu o silêncio, Beatriz. Ela o olhou, o rosto pálido. Não, eu vendi minha liberdade, para que você pudesse continuar vivo. Lucas recuou. O que quer dizer com isso? Henrique não perdoa. Nem perdoa rivais, nem perdoa amores antigos. Antes que ele pudesse responder, portas se abriram. Fotógrafos, jornalistas, flashes. Henrique Duarte entrou. Terno escuro sob medida. Cabelo grisalho penteado para trás. Um sorriso que misturava charme e ameaça. Cumprimentou Lucas com elegância estudada. Senhor Azevedo, um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. O prazer não é recíproco. Henrique riu, tomando uma taça de Porto Grams 40 Years Old que um garçom lhe oferecia. O temperamento dos artistas, sempre tão preciosos quanto suas joias. Beatriz observava imóvel. O ambiente inteiro parecia congelado.
Somente o som do vinho girando no cristal quebrava o silêncio. Henrique aproximou-se da vitrine e olhou para o colar. Bonito, não acha? De bonito, sim, respondeu Lucas. Mas toda beleza roubada um dia pede o preço de volta. Henrique arqueou uma sobrancelha. Cuidado, senhor Azevedo. Às vezes o mar é generoso. Outras, engole quem o desafia. A tensão no ar era quase visível, como eletricidade antes da tempestade. Beatriz apertou o lenço nas mãos, os dedos trêmulos. Lucas recuou um passo, o coração batendo no ritmo da raiva e do medo. À noite, sozinho na suíte do Hotel Miragem, ele olhou o mar pela janela. As ondas batiam contra as rochas, refletindo o brilho dos iates e das luzes distantes do farol de Santa Marta. Sobre a mesa, o colar roubado, ou melhor, a cópia barata dele, repousava em uma fotografia impressa do catálogo de Henrique. Lucas pegou uma folha em branco e começou a desenhar de novo. Linhas, curvas, reflexos. Mas no meio do traço, o telefone vibrou. Mensagem de Beatriz. Encontre-me amanhã, depois da meia-noite, no salão norte do palácio. Há verdades que só brilham no escuro. Ele olhou o relógio. 0047. O vento soprava, trazendo o som das ondas. E pela primeira vez, Lucas percebeu que o mar de Cascais tinha o mesmo tom de azul do diamante que ele criara. E do olhar de Beatriz, naquela noite impossível de esquecer. A tempestade chegou cedo naquela noite. Nuvens negras cobriam o céu de Cascais e o vento uivava pelas ruas como um aviso. Mesmo assim, o baile de Gala Duarte seguia seu curso, reunindo políticos, artistas e magnatas sob os candelabros dourados da Vila São Martinho. O salão principal era um mar de luz. Lustres de cristal bacará, tapetes persas, mesas cobertas de prata e taças de champanhe Dom Perignon Rosé. No centro, um quarteto de cordas executava Clair de Lune e o som do piano misturava-se à chuva lá fora, como se o próprio tempo hesitasse entre a ternura e o caos. Lucas entrou. O terno preto sob medida moldava-lhe os ombros, e o brilho discreto do relógio Patek Philippe Nautilus refletia a luz do salão. Ninguém percebeu sua chegada, exceto Beatriz. Ela estava deslumbrante, vestido de seda azul profundo, como o mar antes da tempestade. Os cabelos soltos em ondas e nas orelhas os brincos de pérola negra. O olhar dela o encontrou no meio da multidão. Um instante longo o bastante para reabrir todas as feridas. Henrique Duarte apareceu ao lado dela, taça na mão, sorriso de anfitrião. Lucas, meu caro, que surpresa agradável! Algumas surpresas são apenas atrasadas, não agradáveis. O ar entre eles era pesado, mas Henrique manteve o charme, oferecendo o brinde ao talento brasileiro que enriquece nossa arte. Lucas ergueu a taça sem dizer palavra. Beatriz desviou o olhar. O reflexo do vinho no cristal parecia sangue líquido. Mais tarde, quando a orquestra começou a tocar La Vie en Rose, Henrique foi chamado para dar entrevista à imprensa. Beatriz se aproximou de Lucas no jardim interno, onde as lanternas de vidro balançavam sob o vento. — Por que veio? Ela perguntou. — Porque você pediu. Eu pedi que acreditasse em mim, não que se arruinasse. Já estou arruinado há 5 anos. Ela respirou fundo. O vento levantou uma mecha de cabelo e ele a ajeitou, sem pensar. O toque bastou. Os olhos dela se fecharam e o tempo recuou. No salão, o som da música mudou. Agora era um tango lento. Ela estendeu a mão. Uma última dança, Lucas?
Para lembrar ou para esquecer? Para fingir que ainda somos quem éramos? No Salão Dourado, os dois dançaram. Corpos próximos, respirações curtas, o cheiro de jasmim misturado ao uísque. O mundo inteiro desapareceu, restando apenas o atrito de seda e o som dos violinos. Os convidados observavam, sem saber que assistiam a um fim. Beatriz sussurrou: nem tudo o que brilha é joia. Às vezes, é apenas o reflexo do que perdemos. Ele a puxou mais perto. Então deixa eu perder de novo. E a beijou. Um beijo longo, contido, desesperado. O salão inteiro girou ao redor deles, como um mar de luz prestes a apagar. Quando se afastaram, Henrique estava à porta, observando. O sorriso dele havia desaparecido. Bonita cena, disse com voz fria. Mas toda arte tem seu preço. Beatriz tentou falar, mas ele levantou a mão. Não se preocupe, minha querida. O mar saberá o que fazer com ladrões e traidoras. A chuva começou a cair pesada. Os trovões sacudiram as janelas. Henrique deu as costas, e o som de seus passos ecoou pelo corredor de mármore como o prenúncio de uma tragédia. Minutos depois, um grito. O som de vidro quebrando. Lucas correu até a sacada. Henrique estava lá, discutindo com Beatriz sob a tempestade. Relâmpagos iluminavam os três. O mar rugia abaixo dos penhascos. Lucas tentou intervir, mas o vento e a chuva o empurraram de volta. Ele só viu um gesto, um empurrão, e o corpo de Henrique cambaleando para trás, até desaparecer no escuro. Beatriz ficou imóvel, os cabelos colados ao rosto, as lágrimas confundidas com a chuva. No chão, entre os cacos de vidro e o brilho molhado do mármore, estava o anel de diamante azul. Lucas o pegou. A pedra ainda brilhava, fria, intacta, eterna. Beatriz olhou para ele, a voz quase um sopro. O mar nunca erra o que escolhe levar. E então, antes que ele pudesse responder, ela desapareceu na escuridão. A tempestade levou a noite inteira para passar. Pela manhã, os jornais traziam a manchete. Henrique Duarte, empresário e mecenas, desaparece durante o baile de gala. Autoridades suspeitam de acidente causado pela tempestade. Lucas leu em silêncio. Sobre a mesa do quarto, o anel de diamante azul repousava, ainda úmido, como se o mar o tivesse devolvido para testemunhar o crime. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, desejou nunca mais ver o brilho de uma joia. O mar amanheceu calmo. Depois da tempestade, Cascais parecia uma pintura lavada pela dor. Os barquinhos balançavam lentamente, e o farol de Santa Marta refletia-se nas poças deixadas pela chuva. No jornal da manhã, as manchetes ainda falavam da tragédia. Empresário Henrique Duarte é dado como desaparecido no mar. Autoridades continuam as buscas. Mas o mar de Cascais não devolvia facilmente o que tomava. Lucas Azevedo deixara o hotel antes do nascer do sol. Caminhava sem destino pela orla, o sobretudo molhado de neblina, e o bolso pesando com algo frio. O anel de diamante azul. Cada passo soava como o eco de um arrependimento. No horizonte, as ondas batiam suaves, como se o oceano respirasse devagar, após engolir um segredo. Ele parou diante do paredão rochoso, onde o corpo de Henrique desaparecera. O vento cortava o rosto, e por um momento, Lucas sentiu que a própria vida era feita do mesmo material que o mar. Bela, imprevisível, impossível de segurar. De repente, uma voz: "Você veio se despedir?" Ele se virou. Beatriz, rosto pálido, olhos fundos, vestido cinza, o mesmo casaco branco da noite anterior. Parecia um fantasma.
mas um fantasma ainda feito de perfume e carne. Lucas não soube o que dizer. Ela se aproximou, olhou o anel em sua mão e sussurrou. O mar levou o que devia. Agora é sua vez de devolver. Ele a encarou. O que você quer que eu faça, Beatriz? Esqueça. Esqueça o que viu, o que ouviu, o que perdeu. Deixe que o oceano enterre por nós. Ela se virou de costas para o mar. O vento balançava o cabelo dela e o som das ondas cobria suas palavras. A verdade é que Henrique nunca me amou. Só amava o que eu representava. O espólio, o nome, a vitrine. Você, Lucas, você amou o que havia dentro. E isso o mundo nunca perdoa. O silêncio caiu entre eles. Ele abriu a mão. O anel brilhou sob a luz cinzenta, um ponto de cor impossível naquele dia pálido. Com um movimento lento, ele o lançou ao mar. A pedra descreveu um arco perfeito antes de desaparecer nas águas. Beatriz sorriu. Um sorriso leve, triste, quase libertador. Agora, finalmente, ele está onde sempre pertenceu. 2 dias depois, Lucas partiu. O voo para o Rio de Janeiro decolou sob uma chuva fina, e da janela ele viu o Atlântico se afastando. Imenso, indiferente, eterno. No assento ao lado, uma revista de bordo exibia uma manchete discreta. Beatriz Vasconcelos, curadora de arte, renuncia ao cargo e deixa Portugal. Ele fechou a revista e encostou a cabeça no vidro. O som das turbinas misturava-se ao zumbido do coração. Meses mais tarde, no Rio, Lucas reabriu seu ateliê em Ipanema. As janelas de vidro davam vista para o mar. Outro mar, mas com o mesmo azul. Sobre a mesa, novas peças tomavam forma. Anéis, colares, braceletes. Todos inspirados em ondas, espirais, conchas. E no centro de tudo, uma vitrine vazia, reservada para uma joia ainda sem nome. Certa manhã, uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Envelope branco, cheiro de maresia. Dentro, uma pequena caixa de veludo encharcada de sal. Ele a abriu com as mãos trêmulas. Dentro, o anel de diamante azul. Molhado, reluzente, intacto. E junto dele, um bilhete, escrito com a mesma caligrafia de Beatriz. O mar nunca devolve o que é dele, mas às vezes devolve quem amou demais. Lucas fechou os olhos. Não havia lágrima. Apenas um sorriso breve, como quem compreende, enfim, que algumas perdas são eternas porque nasceram perfeitas. Ele colocou o anel sobre a vitrine e, pela primeira vez em anos, desenhou uma nova coleção. Chamou-a de Oceano Perdido. Ao entardecer, o sol mergulhou nas águas de Ipanema. O reflexo dourado atravessou o diamante, projetando uma única faixa de luz azul no teto do ateliê. Lucas observou o brilho e pensou: algumas joias não são feitas para serem usadas. São feitas para nos lembrar do que nunca conseguimos esquecer. E o som distante do mar respondeu, suave, eterno, como se Cascais respirasse do outro lado do oceano.